Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez para realizar a nossa exposição, para que assim você possa utilizar aí no seu culto doméstico. Hoje exporemos o Salmo de número 131. Portanto, abra a tua Bíblia no Salmo 131 e acompanhe conosco a leitura que farei. Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos pelo privilégio de lê-la, de ouvi-la. E te pedimos que o Senhor, do Teu alto e sublime trono, derrame sobre nós da Tua graça e da Tua misericórdia. Que o Senhor nos dê discernimento para compreender, fé para crer, para que assim possamos aprender mais e mais de Cristo e crescer na graça do nosso soberano Senhor. Aplica a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Aplica a Tua palavra aos corações da Tua igreja, que nos ouve neste momento. Em Cristo que nós te rogamos. Amém. Queridos, este é o 12º Salmo de romagem. Isso mesmo. O 12º de um total de 15. De 15 salmos, este é o Salmo de número 12. Que são os salmos de 120 a 134, que, como já estamos cansados de saber, os salmos de romagem eram os salmos que o povo de Israel cantava na sua peregrinação a Jerusalém para as 3 festas anuais. E como o título deste salmo nos fala, este é um cântico de romagem de Davi. Davi é o seu autor. Mas de cara, queridos, tem algo que chama muita atenção desse salmo. A pergunta é: quem pode cantar com sinceridade e veracidade? Quem pode dizer: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar? Ora, a própria Bíblia deixa claro que o nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nos diz o profeta Jeremias. Jesus ainda nos diz que do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e até a loucura. Jesus nos diz isso lá em Marcos, no capítulo 7. Então, como Davi pode cantar esse salmo? E como podemos nós aplicá-lo à nossa vida? Como diz Charles Spurgeon, queridos, este é um dos salmos mais curtos de se ler, porém mais longos para se aprender. E é verdade. É um salmo bem curto, com 3 versos que podemos ler rapidamente, mas nos trazem lições profundas e grandiosas com respeito ao caráter do verdadeiro cristão. E concordo com Alan Herman quando diz que este salmo descreve o caráter do adorador humilde. Pense comigo. Humanamente falando, queridos, se havia alguém em Israel com motivos de sobra para se orgulhar, era Davi. Davi, quando era jovem, era apenas mais um filho de um fazendeiro que cuidava das ovelhas do seu pai, como tantos naquela região. Mas Deus o escolheu, o fez maior rei de Israel. Antes disso, ele foi o escudeiro do rei Saul e foi aquele que matou o terrível gigante Golias, que certamente apavorava o exército de Israel, como a Bíblia deixa claro. Foi Davi, queridos, quem derrotou os inimigos de Israel, expandiu as fronteiras da sua terra, do seu país, e ainda foi Davi o responsável por ajuntar grande parte da riqueza que seu filho usou para construir o templo. Davi também foi aquele que trouxe para Jerusalém, para o Monte Sião, a Arca da Aliança. Davi também era músico, tocava harpa e também era profeta. Davi escreveu quase metade dos salmos, isso mesmo. Ele escreveu 73 dos 150 salmos. Em 2 Samuel 23, no verso 1, nos é dito que a palavra de Davi, filho de Jessé, é a palavra do homem que foi exaltado. É a palavra do ungido, do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel.
E não preciso te lembrar que foi da linhagem de Davi que Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnou e veio ao mundo. A verdade, queridos, é que apesar de seus muitos pecados, da sua desobediência a Deus, como a Bíblia deixa claro em vários momentos, ele sempre se arrependeu, buscou o perdão e a misericórdia de Deus. Embora tenha cometido muitos pecados, como adultério e assassinato até, pela graça de Deus, Davi andou com o Senhor, mantendo sempre um espírito humilde e contrito e dependência do Senhor. E por isso, queridos, neste curto salmo, Davi nos mostra os elementos essenciais de uma vida que glorifica a Deus. Tendo isso posto, exporemos este salmo a partir do seguinte tema. Ouçam bem: a fé no Senhor produz humildade. A fé no Senhor produz humildade. É verdade. A verdadeira fé no Senhor produz humildade. Isso é visto primeiro quando o salmista declara não ser soberbo. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 1. Veja o que nos diz Davi: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, diz o salmista. Perceba, queridos, que o salmista não está pedindo nada a Deus. Ele está prestando contas a Deus do seu caráter, dos desejos do seu coração e das suas motivações. Queridos, esse verso é muito importante. E é muito importante porque o orgulho é um dos pecados mais sutis e penetrantes na alma humana. Entenda, normalmente uma pessoa orgulhosa não se acha orgulhosa, pelo contrário. Uma pessoa orgulhosa tende a se achar humilde. E embora seja fácil enxergar o orgulho dos outros, dificilmente o percebemos em nós mesmos. Portanto, queridos, esse verso nos mostra claramente como isso é importante. Como é importante buscar em Deus o espírito contrito e humilde. Entender esse verso é muito importante porque um coração orgulhoso recusa-se a encarar a realidade. Isso porque o orgulho tem a ver em como enxergamos os outros, como enxergamos a nós mesmos, e tem a ver também com o que buscamos. Tem a ver com essas três coisas: como enxergamos as pessoas, como nos enxergamos e aquilo que procuramos. É o que nos mostra esse verso, desculpa. E por isso, Davi é enfático. Ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Note que o pecado que Davi descreve aqui é o orgulho. Conforme Dorothy Kidney, a pessoa orgulhosa não dá valor a outras, a não ser que possa tirar vantagem delas. Note, queridos, que o pecado aqui é o pecado de desprezar os outros. E o salmista diz que ele não é assim. O salmista diz que no seu coração ele não despreza ninguém, não inferioriza ninguém. Mas para provar isso, o salmista vai ainda mais adiante. Ele diz, olha para a sua Bíblia: não é altivo o meu olhar. Dorothy Kidney nos diz que olhar altivo é se superestimar. Olhar altivo é se valorizar. Ou seja, olhar altivo é quem olha por cima. É quem olha de cima para baixo. Quem se sente superior. Quem se sente melhor. Este é o segundo pecado que o salmista diz não ter. Ele não só não despreza os outros, como também não se superestima. E note como os dois pecados estão interligados. Veja, a pergunta que se faz é: por que alguém é soberbo e despreza os outros? Ora, a resposta é porque essa pessoa se acha melhor que as outras. Ela se superestima, ela se valoriza demais, ela se acha superior. E preciso dizer que existem muitas formas de manifestar esse pecado. Muitas formas de manifestar o pecado do orgulho, da soberba e da altivez. Uns se acham mais inteligentes, mais espertos, e este é o seu pecado. Outros se acham mais importantes porque têm um cargo ou porque desempenham uma função, e esta é a sua maneira de orgulho. Outros se acham mais santos, isso mesmo, se acham mais santos, mais puros, acham que têm mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus, e este é o seu orgulho, porque são iguais aos fariseus e escribas da época de Jesus Cristo. Veja que qualquer uma dessas formas de pensar é orgulho, é soberba.
Ou somos orgulhosos porque nos achamos mais inteligentes, mais capazes. Ou somos orgulhosos porque nos achamos mais importantes, porque desempenhamos um cargo ou temos uma função. Ou somos orgulhosos porque nos achamos mais santos, mais crentes e com maior comunhão com Deus. Veja que qualquer uma dessas formas o pecado é o mesmo. É por isso que é tão fácil identificar nos outros e tão difícil identificar em nós mesmos. Quando alguém tem uma visão distorcida da realidade, quando alguém se acha melhor que os outros em qualquer área, isto é orgulho, é soberba. E sempre vai levar a pessoa a desprezar os outros. Sempre vai levar a pessoa a se autoestimar. Essa pessoa vive buscando mais e mais daquilo que ela não tem capacidade. E por que ela faz isso? Ora, ela faz isso porque quer provar para si mesmo. E quer provar para os outros que de uma forma ou de outra ela está à frente. De uma forma ou de outra, ela é melhor e, portanto, ela tenta satisfazer-se nessas coisas que ela sequer consegue alcançar. E isto, queridos, o termina por levá-la à idolatria. A idolatria porque se superestima, se autovaloriza e, portanto, adoração a si mesmo, ao seu ego. E também a leva a uma idolatria porque ela tenta satisfazer-se nas coisas grandes e maravilhosas que busca. Então ela passa a idolatrar os seus alvos, suas metas, seus planos e seus propósitos. Ela começa a viver em torno dos seus planos, das suas metas e dos seus propósitos, ao invés de viver submisso e submissa à palavra de Deus. Por isso o salmista afirma, olhe para a sua Bíblia: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Davi, queridos, apresenta-se como alguém satisfeito com a sua vida. E aí você vai dizer: ora, pastor, até eu, Davi era rei. E eu te respondo: sim, ele era rei. Mas não porque correu atrás disso. Não porque buscou ser rei. Lembre-se que por 2 vezes ele teve a chance de matar o rei Saul. Foi encorajado pelos seus homens a fazer isso, a matar Saul. Mas ele não fez. Pelo contrário, ele disse: não tocarei no ungido do Senhor. As 2 vezes estão lá em 1 Samuel 24 e em 1 Samuel 26. Davi se propôs a esperar a ação providencial de Deus. Ele era assim rei, queridos, mas não porque buscou, não porque correu atrás disso, mas porque Deus o escolheu. Davi estava perfeitamente satisfeito em Deus cuidando das ovelhas do seu pai. Note que quando nos achamos melhores que os outros, quando temos um olhar altivo, encobrimos de nós mesmos as verdadeiras motivações para desejar e buscar as coisas. O orgulho não só nos faz nos superestimar e desprezar os outros, como nos engana das nossas verdadeiras motivações para fazer o que fazemos. Quando somos orgulhosos, queridos, o motivo de fazer as coisas não é a glória de Deus. Quando somos orgulhosos, o motivo para fazer as coisas não é sequer ajudar o próximo. Quando somos orgulhosos, soberbos, o motivo de desejar o que desejamos, de fazer o que fazemos, é de se mostrar como melhores, de convencer a nós mesmos e de convencer aos outros de que somos superiores, que estamos acima. Por isso, muitas vezes buscamos grandes coisas para impressionar as pessoas e para nos convencer. Mas o salmista luta contra isso. Como diz Calvino, os olhos de Davi não eram altivos, não havia sintoma de orgulho em seu semblante, em seus gestos. E Calvino acrescenta, enquanto ele refreia a ambição do seu próprio coração, o salmista cuidava para que os seus olhos não cedessem ao coração pecaminoso e enganoso. Queridos, que lições aprendemos com esse verso? Que lições práticas tiramos dessas palavras de Davi? E aqui, queridos, eu quero destacar 2 lições. A primeira, veja só, o salmista diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. E como ele prova isso? Como Davi prova que o seu coração não é soberbo? Ele diz: ora, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. É assim que ele prova. Davi prova que não tem um coração soberbo e orgulhoso porque ele não vive correndo atrás do sucesso. Davi prova que não tem um coração soberbo e orgulhoso porque ele não vive correndo atrás da realização profissional. Queridos, a lição é grandiosa. Veja,
Uma pessoa humilde é uma pessoa satisfeita com a vida que Deus lhe deu. Não se apresse a entender errado. Não estou dizendo que se tiver oportunidade, você não deve tentar melhorar de vida. Você deve sim, não pode ser negligente. Eu estou dizendo que uma pessoa humilde não é uma pessoa invejosa. Uma pessoa humilde não é uma pessoa cobiçosa. Uma pessoa humilde não é uma pessoa murmuradora. Uma pessoa humilde se satisfaz em Deus e não nas coisas. É por isso que essa pessoa não vive agitada, inquieta, perdendo seu sono e sua paz, porque deseja subir na vida, porque deseja realização. É o mesmo que nos ensinou o apóstolo Paulo. Paulo, lá em Filipenses 4, de 10 a 12, ele diz o seguinte, ouça bem: alegrei-me sobremaneira no Senhor. E digo isto, diz Paulo, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele termina no verso 12 dizendo, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência, diz Paulo, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E não se engane, isso é muito difícil. Veja, é fácil estar feliz quando somos honrados. É fácil estar contente quando temos em abundância, mas é difícil. É muito difícil estar contente e satisfeito em Deus quando somos humilhados. É difícil estar contente e satisfeito em Deus quando passamos necessidade. É difícil estar contente e satisfeito em Deus quando nossa família sofre com a escassez de recursos. É difícil estar contente quando falta dinheiro para pagar as contas ou quando a doença bate à nossa porta. É difícil estar contente quando o nosso casamento parece estar de cabeça para baixo. É difícil estar contente quando nossos filhos são rebeldes e desobedientes, mas aqueles que lutam contra o seu orgulho e que buscam se satisfazer no Senhor, mesmo nestes momentos de sofrimento, eles têm esperança e poderão alegrar-se. Claro, não é alegrar-se com o problema, mas eles poderão alegrar-se em saber que suas vidas estão nas mãos de Deus e que Ele é poderoso e misericordioso para o socorrer. Tem uma segunda aplicação ainda nessa primeira parte, queridos. Como podemos lutar contra o orgulho? Como vencer a tentação de sermos orgulhosos e soberbos? E duas coisas são importantes para lutar contra esta tentação. Contra a tentação de se achar superior. A primeira coisa é ler a Bíblia. Conheça realmente o que a Bíblia diz a respeito do ser humano, a respeito de cada um em particular. Conheça os textos que mostram que não há nenhum justo, nenhum sequer. Conheça os textos que falam que todos somos pecadores e que o salário do pecado é a morte. Creia naquilo que a Bíblia diz sobre a humanidade e sobre nós mesmos. Creia que mesmo as suas melhores justiças, as suas melhores obras, os seus melhores feitos não passam de trapos de imundícia diante de Deus. Creia naquilo que a Bíblia diz sobre você, que o seu coração é enganoso, é corrupto e que você mesmo não o conhece. Creia que a maldade do seu coração se espalhou por todas as áreas da sua vida, inclusive sobre a visão que você tem de si mesmo. Aplique a si mesmo as palavras de Gênesis 6, verso 5, quando lá a palavra do Senhor diz que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, ao olhar o meu e o teu coração, querido, o Senhor viu que a maldade do nosso coração era contínua, que a maldade do nosso coração era contínua, constante e que se espalhava por todas as áreas. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, todos eles estão maculados com o pecado. Queridos, isto é deveras importante. É deveras importante porque só quando enxergamos a gravidade do nosso próprio pecado, somos capazes de perceber que não somos melhores que ninguém, que não temos nenhum mérito ou merecimento, e que tudo que recebemos de bom é fruto da graça de Deus e não dos nossos méritos. Isso produz em nós não só humildade, mas nos dá satisfação no Senhor, pois sabemos que tudo que recebemos de bom é fruto da graça e da misericórdia de Deus. A segunda coisa, queridos, tem a ver diretamente com essa.
Porque enxergamos o nosso pecado e miséria. Podemos fazer o que Paulo nos ensina para vencer o orgulho. Podemos seguir a recomendação do apóstolo que está em Filipenses 2, nos versos 3 e 4. Ouça bem: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Note que é o contrário do orgulho. Ao invés de nos considerar melhores, nós consideramos os outros superiores. E Paulo acrescenta: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ao invés de buscarmos grandes coisas para nós, nos alegramos nas grandes coisas alcançadas para os outros. Nos alegramos nas bênçãos que os outros recebem. Não temos em vista apenas o que nos interessa, mas temos em vista a bênção de Deus na vida do próximo. Podemos dizer, queridos, que esta é a humildade na prática. É assim que a humildade se manifesta. A humildade se manifesta quando consideramos os outros superiores a nós mesmos e quando buscamos o bem do nosso irmão e não o nosso próprio interesse. E aqui eu preciso te perguntar: você é uma pessoa humilde? Você é uma pessoa satisfeita com a vida que Deus te deu? Você enxerga o seu pecado e a sua miséria? Você se preocupa com o bem dos seus irmãos e os tem como preciosos e valorosos para Cristo, para a igreja e para si mesmo? Queridos, a humildade é uma característica da maturidade cristã. Portanto, busque-a a todo custo. Precisamos buscar a humildade todos os dias e em todos os momentos. Peça a Deus que te torne um cristão humilde, satisfeito nele, e que valorize os outros ao invés de engrandecer a si próprio. Queridos, a fé no Senhor produz humildade. E vemos isso em segundo lugar, quando o salmista nos diz como ele alcançou a humildade. E como Davi alcançou essa humildade? Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 2. Pelo contrário, diz o salmista, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Veja, o salmista diz: fiz calar e sossegar a minha alma. Queridos, é preciso esforço para ser humilde. Muitos dizem que após longa luta, o salmista foi curado dos seus desejos presunçosos e orgulho excessivo. Agora ele pode declarar-se livre das atitudes anteriores de altivez ou ambição sem freio. Isso é verdade. Note que o salmista começa dizendo: fiz calar e sossegar a minha alma. Exige esforço. Ou seja, é preciso domínio próprio. É preciso lutar contra si mesmo. Spurgeon completa dizendo que por um esforço santo, o salmista dominou o próprio espírito. De modo que com Deus ele não foi rebelde. Assim como para com o homem não foi arrogante. Queridos, não é fácil controlar os nossos impulsos. Não é fácil dizer não aos desejos e vontades do nosso coração. Mas como cristãos é isso que o Senhor deseja de nós. Jesus nos ensinou que precisamos negar a nós mesmos. E foi isso que o salmista fez aqui. Ele fez calar o seu coração. Ele fez sossegar a sua alma. Ele freou os seus impulsos e os seus desejos. Ele disse não a si mesmo. Ele calou as aspirações pecaminosas da sua alma e pôs freio nos seus impulsos. É claro, ninguém consegue fazer isso sozinho. É claro que ninguém tem domínio próprio por si próprio. Domínio próprio, queridos, é fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas, no capítulo 5. Por isso precisamos sossegar a nossa alma em Deus. Buscar o Senhor em oração. Alimentar-se com a sua palavra. E pedir a Deus que nos conceda a sua graça para lutar contra os nossos impulsos pecaminosos. Assim o salmista é capaz de afirmar, olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 2, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para contigo. E concordo com Alain Berman, quando ele diz que o pensamento de uma criança desmamada é ambíguo, e é mesmo. É verdade. O termo hebraico para desmamar significa completar, amadurecer, tratar com bondade. Queridos, uma criança desmamada tanto pode ser uma criança que é completamente desmamada, que é tirada do leite materno para alimentar-se
como comida sólida. Como também traz a ideia de uma criança que acabou de mamar e que está satisfeita nos braços da sua mãe. Mas preciso dizer que, embora seja atraente a ideia de uma criança que parou de mamar e está satisfeita nos braços da mãe, a melhor ideia é de uma criança que chegou ao fim do seu período de amamentação. E que por isso agora sua mãe disse basta. Não pode mais mamar. Tem que comer comida sólida. Tem que deixar a amamentação e tem que partir para comer comida sólida. Pois essa ideia encaixa-se melhor na expressão fiz calar e sossegar a minha alma. Mostra conflito, mostra esforço, mostra luta. Como diz Spurgeon, queridos, mais cedo ou mais tarde, é preciso dizer um basta para o período de amamentação de uma criança. E então, nesse momento, certamente começa uma batalha. É negada à criança o seu consolo e ela chora. Ela se irrita. Entenda, a comparação com a criança desmamada é uma ilustração muito bonita do significado da maturidade que produzirá a humildade. Veja, as crianças israelitas eram desmamadas aos 3 ou 4 anos de idade. E este é um acontecimento que marca o fim da primeira infância, como bem sabemos. Mas toda mãe sabe que as crianças, de modo geral, salvo uma ou outra exceção, as crianças não desejam ser desmamadas. Elas não querem ser privadas dos braços carinhosos da mãe e da saciedade do leite materno. Mas toda criança, mais cedo ou mais tarde, tem que ser desmamada. Ela simplesmente não pode mamar o resto da vida. Não pode mamar a vida inteira. E aí começa, e como começa, uma guerra. Nesse processo de desmame, queridos, as crianças se irritam, as crianças choram, as crianças se sentem rejeitadas e indesejadas. E por isso podemos dizer que o desmame é a primeira grande lição da escola da vida. É aí, pela primeira vez, que a criança é privada dos seus desejos, que ela percebe que há freios, que tem limites. Mas o processo de crescimento, queridos, envolve, sim, perdas dolorosas, mas nos leva a ganhos maravilhosos. Entenda, se a criança não deixar de mamar, ela nunca aprenderá a se alimentar sozinha. Se a criança não deixar de mamar, ela nunca se tornará independente da sua mãe. Mas no momento, a criança não pensa nisso. Como diz Spurgeon, no desmame, a criança está enfrentando sua primeira grande tristeza e está aflita. E é verdade. Mas também é verdade que, com o passar do tempo, a criança se acostuma, se adapta e logo a criança estará comendo à mesa com os seus irmãos. Por isso o salmista diz, como essa criança é minha alma para comigo. Queridos, com o passar do tempo, a criança não está mais zangada com a mãe. Com o passar do tempo, a criança está acomodada e acostumada. Como diz Spurgeon, para a criança desmamada, sua mãe é o seu consolo, embora lhe tenha negado o consolo. E que lição aprendemos aqui, irmãos? Que lições tiramos para a nossa vida? Veja só. O salmista diz como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como esta criança é minha alma para comigo. Veja, queridos, que a alma confiante é descrita como estando quieta e submissa à vontade de Deus. Queridos, o Senhor por vezes nos desmama de muitas coisas aparentemente boas para nos santificar, para nos fazer crescer na fé, para nos fazer depender dele, para demonstrar que precisamos confiar nele acima de qualquer coisa. A Bíblia nos mostra isso de forma clara, veja. Abraão teve que deixar sua família em Ur dos Caldeus. Depois Abraão teve que mandar Ismael, seu filho, embora. Abraão teve que separar-se do seu amado sobrinho Ló. E depois de tudo isso ainda foi provado. E teve que colocar Isaac sobre um altar para santificá-lo, para sacrificá-lo, José, por sua vez, foi separado do pai que tanto o amava. Foi separado dos irmãos, foi vendido como escravo, esteve preso. Tanto Jacó quanto Pedro sofreram humilhações para abrirem mão da sua autossuficiência e da sua astúcia, para aprender que crer em Deus é depender dele em cada detalhe. Já a criança aqui descrita por Davi certamente chora, se debate, grita por estar sendo desmamada, mas no final vem consolar-se no colo da própria mãe, que lhe negou o peito. Queridos,
como diz Spurgeon, é bênção. É um marco de crescimento. É um marco de crescimento quando podemos sacrificar as alegrias que um dia pareciam essenciais e achar consolo naquele que nega essas alegrias, no próprio Deus. Isso chama-se santificação. Isso chama-se maturidade espiritual. É Deus nos privando dos prazeres do pecado para nos ensinar que Ele é o verdadeiro deleite e satisfação da nossa alma. Spurgeon tem razão quando diz que alguns são crianças quando já deveriam ser pais. É verdade. Muitos estão na igreja há tanto tempo que já deveriam estar maduros ensinando os outros, mas continuam como crianças. Outros são difíceis de se desmamar, choram, brigam, se revoltam contra a disciplina do Senhor. A verdade, irmãos, é que quando pensamos que fomos completamente desmamados do pecado nessa terra, para tristeza nossa, logo descobrimos que os velhos apetites estão mais machucados do que mortos. Pois sempre que somos negligentes com as disciplinas espirituais, sempre que abrimos mão do meio de graça, sempre que abrimos mão de estar na casa de Deus, adorando o Senhor, lendo a sua palavra, orando e ouvindo a pregação do Santo Evangelho, logo os desejos pecaminosos ressurgem com força no nosso coração. Portanto, agradeça a Deus pelas provações, agradeça a Deus pelas aflições, agradeça a Deus pelos sofrimentos que te desmamam da tua autoestima e do teu orgulho. Agradeça a Deus pelos sofrimentos que te fazem correr chorando aos pés da cruz de Cristo, pedindo misericórdia. Pois certamente é o Senhor usando essas circunstâncias para nos santificar, para nos aprimorar, para nos fazer crescer na graça e no conhecimento de Cristo, para nos ensinar a confiar nele e em mais ninguém. Louve a Deus e agradeça a Ele, não só quando Ele te abençoa e te consola, mas louve a Deus também, mesmo quando Ele te sujeitar a provações e sofrimentos. Nunca se esqueça que na santificação a nossa alma deve ser constantemente desmamada dos prazeres do pecado, para que possamos contemplar a graça de Deus, para que possamos nos satisfazer em Cristo e na sua obra. Queridos, a fé no Senhor produz humildade. E vemos isso quando o salmista encoraja o povo de Deus a confiar no Senhor. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso de número 3. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Agora, queridos, o salmista deixa claro como alcançou essa humildade, como ele obteve o domínio próprio, como ele foi capaz de calar e sossegar a sua alma, como ele diz no verso 2. Ora, foi esperando no Senhor, ou seja, foi colocando sua esperança, sua confiança, sua fé no Senhor. E por isso ele encoraja todos os piedosos a fazer o mesmo, pôr sua fé em Deus. Lembre-se que no Salmo passado, no Salmo 130, no verso 7, o salmista ali já nos encorajou a pôr a nossa esperança, a nossa fé no Senhor. Mas lá o motivo era que deveríamos pôr a nossa esperança no Senhor, porque o nosso Senhor é a fonte da nossa redenção e perdão. Agora o salmista aqui, nesse salmo, nos encoraja mais uma vez a pôr a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Porque o nosso Senhor, além de ser nossa fonte de redenção e de perdão, o Senhor também é a nossa fonte de santificação. É Ele que nos torna humildes. Veja que o verbo esperar aqui não tem um sentido vago como costumamos usar. Esperar aqui não é o mesmo que dizer, por exemplo, eu espero que seja assim. Ou, eu espero que funcione, como dizemos às vezes. Não é este o sentido aqui. Esperar aqui é sinônimo de ter verdadeira esperança. Esperar aqui é sinônimo de confiar. É sinônimo de crer. Portanto, esperar aqui significa ter uma expectativa jubilosa daquilo que o Senhor fará. Com base, não no que pensamos, mas com base nas promessas de Deus, nas Sagradas Escrituras. Com base naquilo que Deus promete na sua palavra. Mas há um detalhe que é acrescentado pelo salmista. É para esperar desde agora e para sempre, diz o verso 3. Não é para esperar uma outra vez. Não é para confiar esta ou aquela vez no Senhor. Não é para esperar sobre este ou aquele assunto. É para depender de Deus desde agora e para sempre. A pergunta é: qual é o resultado dessa espera contínua e diligente do Senhor? Qual é o resultado de pôr a nossa esperança e nossa confiança apenas no Senhor? Ora, são muitas.
Mas aqui neste salmo, o salmista nos dá 3. Primeiro, só colocando nossa fé no Senhor, seremos capazes de lutar contra o nosso orgulho. Quando dependemos de Deus, queridos, quando entendemos que precisamos do Senhor, percebemos que não somos autossuficientes. Esperando em Deus, lutamos contra a nossa autossuficiência, contra o nosso orgulho. Segundo, só colocando nossa fé em Deus, podemos alcançar o domínio próprio para acalmar a nossa alma. Nossa alma inquieta, nossa alma se perturba com facilidade, nossa alma perde a paz com as lutas e com os problemas que enfrentamos, e por isso precisamos colocar a nossa esperança em Deus, para que o Senhor nos dê, por meio do seu Espírito, o domínio próprio, e possamos acalmar nele o nosso coração. Terceiro, só colocando nossa esperança no Senhor, seremos desmamados dos prazeres do pecado. Só confiando em Deus seremos desmamados dos prazeres pecaminosos, queridos, para que nossa alma seja plenamente satisfeita em Deus. Portanto, espere no Senhor, ponha nele a sua esperança, ponha nele a sua confiança, pois só o Senhor pode nos fazer humildes, só o Senhor pode te dar domínio próprio, só o Senhor pode te santificar, a ponto de você ser completamente satisfeito em Deus e não nas coisas. Que mais aplicações podemos tirar para as nossas vidas? Que mais lições aprendemos com esse breve e belo salmo? Pelo menos 2. Primeiro, eu quero que você note que ao meditar nesse salmo, o salmista nos mostra como deve ser o caráter daqueles que temem a Deus. Pois o salmista mostra que não podemos desprezar os outros, nem muito menos nos exaltar. Além disso, queridos, o salmista nos mostra que precisamos buscar o domínio próprio, que buscar o domínio próprio é uma necessidade urgente. Tendo em vista que será através do domínio próprio que o Senhor nos dará graça para frear a nossa alma, aquietar e sossegá-la no Senhor. É por isso que o domínio próprio é um dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade de sossegar e nos acalmar no nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso, queridos, que a fé é indispensável, não uma vez ou outra, mas desde agora e para sempre. É uma busca contínua e incessante pela graça de Deus, em dependência de Deus que se exige aqui. Por isso, podemos dizer que este salmo é uma versão veterotestamentária para as palavras de Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 18. Lembre-se que lá em Mateus, no capítulo 18, o problema tratado por Jesus é exatamente o orgulho dos discípulos. É o orgulho neles, pois eles estão se perguntando sobre qual deles é o maior. Lá em Mateus 18, nos versos 1 a 3, a palavra de Deus nos diz o seguinte, ouça bem. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram, quem porventura é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocando-a no meio deles, disse, em verdade vos digo, se não vos convertereis, se não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Esta, queridos, é a lição desses salmos. Precisamos parar de ser autossuficientes. Precisamos parar de nos sentir melhores que os outros. Assim como criança pequena, precisamos depender de Deus. Assim como uma criança pequena depende dos seus pais em tudo, nós precisamos fazer o mesmo. E em tudo depender de Deus. Precisamos ser desmamados não só do leite materno como as crianças, mas precisamos ser desmamados dos nossos desejos pecaminosos, para que possamos encontrar no Senhor a verdadeira satisfação para a nossa vida. Precisamos aprender a esperar em Deus, aprender a confiar nele, aprender a depositar em Deus a nossa esperança. Como diz Calvino, queridos, nesse salmo que se recomenda, é aquela simplicidade sobre a qual Cristo fala. Calvino diz, se não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O salmista contrasta aqui a agitação externa e tumultuosa que prevalece naqueles que têm um espírito descontente, com a paz e quietude que reina naquele que permanece na sua vocação diante do Senhor. Queridos, sossegue o teu coração no Senhor.
Acalme a tua alma em Cristo, e você descansará, e você desfrutará do consolo e do conforto nos braços do nosso bendito Salvador. Tem uma última aplicação que precisamos fazer. Veja só, dissemos que a fé no Senhor produz humildade, é verdade. Porque o salmista começa: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. E certamente Davi está falando de uma ocasião específica da sua vida. Pois sendo homem, queridos, ele também é pecador. E não é possível, como pecador, que em nenhum momento ele não tenha sido orgulhoso. Por isso surge a pergunta: quem pode cantar esse salmo como sendo a sua própria experiência de vida? Quem pode cantar esse salmo como sendo a si próprio durante toda a vida? Quem pode dizer: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, como diz o verso 1? Quem pode dizer isso a respeito de toda a sua vida? Irmãos, lembre-se que Davi era profeta. E como profeta ele se refere àquele que é verdadeiramente humilde de coração e que não veio aqui procurar grandes coisas para si mesmo. Como nosso Senhor Jesus Cristo mesmo diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, diz o Senhor, vos aliviarei. Tomai sobre vós e aprendei de mim. Por quê? Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, diz o nosso Salvador em Mateus capítulo 11. Irmãos, as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas porque vivem à procura de grandes coisas, porque vivem tentando convencer a si mesmas e convencer os outros de que são importantes, que são melhores, que estão acima. As pessoas estão cansadas e sobrecarregadas porque os prazeres do pecado oferecem mais sofrimento e culpa do que alegria e refrigério. O pior é que elas mesmas não conseguem entender isso, estão cegas pelo pecado. E eu quero te advertir nessa noite: se você é uma dessas pessoas que está cansada, que está exausta, que está saturada, a solução é calar e sossegar a tua alma em Cristo Jesus. Vá a Cristo pela fé. Ele que é verdadeiramente manso e humilde de coração. Ele que é o verdadeiro humilde que dará alívio e descanso para a tua alma. É por isso, queridos, que o salmista nos encoraja a esperar no Senhor. Só no Senhor podemos sossegar a nossa alma. Só no Senhor Jesus Cristo podemos descansar. Só nele poderemos de fato encontrar a verdadeira humildade. Pois ele sim não viveu buscando coisas maravilhosas para si. Na verdade, o que ele buscou foi uma coisa maravilhosa para nós. Foi a salvação ao preço da sua morte vicária. Como ele mesmo diz em João 4,34, a minha comida, de Jesus Cristo, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus veio fazer a vontade do Pai e com sua obra alcançou sim algo maravilhoso, mas não para ele próprio, porque ele é Deus e nada é grande demais aos seus olhos, mas ele conseguiu algo maravilhoso para o seu povo. Ele alcançou para nós reconciliação com Deus, salvação e vida eterna. Vá a Cristo pela fé, descanse sua alma nele e receba graça e misericórdia, e receba graça de conhecer a Deus, de estar em comunhão com Ele, e receba a maravilhosa obra do Senhor na tua vida. Você terá comunhão com Deus, receberá a salvação e a vida eterna. Cristo é o verdadeiro humilde e só nele poderemos alcançar a quietude e a paz para a nossa alma. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por aquele que verdadeiramente é manso e humilde de coração e que nos oferece esse descanso para a nossa alma. Nos ensina, Senhor, a confiar no Senhor. Nos ensina a descansar na tua graça. Obrigado porque o Senhor nos desmama, o Senhor nos priva das alegrias do pecado para nos dar a verdadeira alegria de conhecer-te através do teu Filho Jesus Cristo. Derrama sobre o teu povo da tua graça, Senhor. Derrama sobre a tua igreja da tua misericórdia e nos ensina a consolar o nosso coração, a aquietar a nossa alma no nosso bendito e suficiente Salvador, Jesus Cristo. É em Cristo que nós te pedimos. Amém.
Deus te abençoe. Que o Senhor aplique esta palavra ao teu coração.